Bem-vindos à edição de especial Informação, quarta-feira. Recebemos hoje Glécio Mação, do Instituto para a Democracia Multipartidária. Esta entidade tem como um dos seus objetos de atuação a dotação de capacidade técnica ao Parlamento e às Assembleias Provinciais. Bem-vindo, Glécio. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite para estarmos aqui a refletirmos sobre essas temáticas e também saudar aos telespectadores que nos acompanham a partir de casa. O Parlamento já está na estrada, a 10ª legislatura. Hoje, quarta-feira, tomaram posse, quem diga que à porta do cavalo, os deputados da Renamo e do Movimento Democrático. Estão, então, criadas as condições efetivas para que o Parlamento, esta 10ª legislatura, possa funcionar em pleno, como todos esperamos. Exato. De facto, não deixa de ser um ganho significativo que os deputados da Assembleia da República, pelos partidos Renamo e MDM, tenham tomado posse hoje, e neste caso significa que temos as 4 bancadas já constituídas em termos de seus membros terem tomado posse. Há condições de, pelo menos pela primeira vez na história de Moçambique, temos um Parlamento com 4 forças políticas, apesar das implicações que tem do ponto de vista de composição, o poder de cada uma dessas bancadas tem, mas é um facto histórico. Pela primeira vez temos esta Assembleia da República com 4 forças políticas. Esperamos que sejam 4 perspectivas sobre como desenvolver o país a partir do Parlamento, que vão ser apresentadas aos cidadãos ao longo dos 5 anos. E o que é que espera efetivamente o MD deste Parlamento? Um Parlamento mais produtivo comparativamente às outras legislaturas. Fala-se muito de iniciativa parlamentar em termos legislativos, o que não acontece como todos esperávamos nas outras legislaturas. Exato. Em relação a esta legislatura, esperamos que o Parlamento primeiro reflita as vozes que estão representadas a nível da Assembleia da República. São 4 vozes em termos de partidos políticos, e seja um Parlamento mais aberto para ouvir as contribuições da sociedade. Se formos olhar, por exemplo, para os resultados eleitorais, indicam que dentro da população eleitoral apenas cerca de 42% é que foram votar. Então significa que é uma grande quantidade de moçambicanos que não se reflete necessariamente nas forças políticas que estão representadas na Assembleia da República, e isso significa que este Parlamento, sendo ele representante de todos os cidadãos, os votantes e não votantes, há esta necessidade de se abrir para diferentes forças vivas na sociedade, ao cidadão no geral, dialogar, para que as decisões que vai tomar reflitam de facto os interesses, as expectativas, os anseios de quase a totalidade dos moçambicanos o máximo possível. Infelizmente, é um desafio, tendo em conta que os desafios que o próprio Parlamento tem, incluindo a questão de recursos, mas também do ponto de vista das estruturas partidárias, que muitas vezes têm se fechado a este diálogo, e esperamos também que seja um Parlamento um pouco mais ativo em termos de, por exemplo, ter iniciativa legislativa, uma coisa que muitas vezes não tem acontecido. Se formos olhar do ponto de vista histórico, grande parte da legislação que foi aprovada a nível da Assembleia da República, se não na sua totalidade, o proponente é o próprio governo. Muitas vezes ou é o governo, dependendo dos assuntos, ou resulta de diálogo político entre 2 forças políticas, Frelimo e Renamo, fora do próprio Parlamento, aliás, entre a liderança da Frelimo e da Renamo. Estou a olhar, por exemplo, para questões que têm a ver com a questão do DDR, a questão que tem a ver com reformas na legislação eleitoral, o processo de descentralização. Muitas vezes foi resultado de acordos entre o Presidente da Renamo e o Presidente da República em diferentes momentos. Desde o AGP, depois o acordo que tivemos em 2014 foi entre o Presidente Guebuza e o Presidente Jacama, depois tivemos outro acordo em 2019 entre o Suf Mamad e o Yunus. E neste momento temos um diálogo que está a acontecer a nível da Presidência da República, juntamente com 4 partidos representados na Assembleia da República, que se espera que também culmine com uma decisão por parte do próprio Parlamento. 4 mais 1, porque temos também ali a presença da Nova Democracia. 4 partidos mais 1, mas é importante, primeiro é importante que este diálogo esteja a acontecer, mas achamos que é importante que haja cada vez mais abertura em todo o tipo de tomada de decisão que é feito, quer a nível do Parlamento, quer a nível do sistema político como um todo, olhando para, neste caso concreto, a questão da Presidência da República, as lideranças dos partidos políticos, se abrirem para ouvirem as vozes
que existem na sociedade, de forma que as decisões que forem tomadas, se for, por exemplo, questão de um acordo, seja um acordo que reflita não apenas os anseios daquelas pessoas que têm direito de assinar os acordos, mas também da coletividade dos moçambicanos, para que nos ajude, por um lado, a evitar insatisfações no âmbito da implementação dessas medidas mais tarde, e que todo cidadão se sinta representado naquilo que são as decisões tomadas, quer pela Presidência da República, pelo Parlamento, assim como todas as instituições do Estado e instituições democráticas no geral. Então há necessidade desta abertura e diálogo, e nós, como Instituto para a Democracia Multipartidária, temos buscado dar a nossa contribuição. Eu queria ir mesmo para aí, a questão que eu vou colocar mesmo, já iniciava, qual é que tem sido, qual foi a vossa constatação, como Instituto para a Democracia Multipartidária, que vos levou a enveredar por este caminho, de dotar o Parlamento, os parlamentares, de ferramentas, sejam elas técnicas, com conhecimento sobre como um Parlamento deve funcionar efetivamente. O que é que foi? Exato. Primeiro porque o Parlamento é um órgão por excelência, por lei e todos os fatores, todos os elementos que explicam o funcionamento ou a existência de um Parlamento, é o órgão representativo de todos os moçambicanos. É importante que, enquanto o Parlamento não conseguir assumir este papel de ser representativo de todos os moçambicanos, ele falha o seu papel e o sistema democrático também acaba sendo questionável. E qual é a situação do país? Agora, só que para isso, para garantir-se esta representatividade, não é apenas uma questão de que houve votação e depois temos os membros constituídos a nível da Assembleia da República. Não é um processo automático. É preciso que se faça um trabalho para garantir que esta representatividade de facto aconteça. Um dos elementos também que é importante ter em conta tem a ver com os desníveis. Muitas vezes as pessoas, quando concorrem para serem deputados da Assembleia da República, concorrem lá médicos, concorrem cientistas políticos, concorrem juristas, concorrem trabalhadores informais, camponeses, pessoas de diferentes áreas de atuação profissional. E estratos sociais. No entanto, quando chega o dia de tomar a decisão sobre a aprovação ou não de uma lei, não se tem em conta necessariamente o background que cada uma dessas pessoas tem, mas muitas vezes, pela exigência que há no próprio Parlamento de ter competências para decidir sobre diversas áreas de interesse nacional, é importante que haja pelo menos competências mínimas para que as decisões que são tomadas a nível da Assembleia da República sejam baseadas na evidência, para que o deputado entenda as principais questões, por exemplo, que enfermam o setor, por exemplo, da indústria extrativa, o setor da saúde, o setor da educação, o setor da defesa e segurança, entre outros, as questões eleitorais, para que o deputado tenha capacidade, primeiro, de compreender as temáticas que estão em discussão, perceber quais são as implicações das decisões que, se for a tomar em nome da Assembleia da República, que, por várias implicações, isso pode ter como consequência, por exemplo, na vida do cidadão, inclusive no país como um todo. E é importante que o deputado, independente de qual seja o seu background anterior à sua qualidade de deputado, é importante que ele entenda essas coisas. Também temos um desafio que, por um lado, é uma oportunidade, porque de 5 em 5 anos renova-se o Parlamento. Nessa legislatura são 139 novos deputados. Exato. Temos cerca de 130 novos deputados, cerca de 52%, e isso significa que, independente de quais sejam as suas qualificações académicas, profissionais, suas origens. Exatamente. Estes 130 novos deputados não estiveram muito ligados à área de tomada de decisão na qualidade de deputado, ou seja, precisam de aprender o que é ser deputado, como é que funciona a Assembleia da República, até onde é que vão as suas competências e como é que podem aproveitar as competências que têm para contribuir para o desenvolvimento do país, porque não têm competências ilimitadas, então é preciso que compreendam isso, mas também têm competências muito importantes que podem definir, quer pelo bem, assim como pelo lado mau, o futuro do país. Então é importante que essas pessoas tenham competências, conheçam o seu papel, mas também tenham competências técnicas sobre áreas específicas nas quais vão atuar, deixando não apenas a questão de conhecer o seu papel assim no geral, mas também em termos específicos, em termos de áreas temáticas, como por exemplo referi
algumas delas há pouco tempo. Também temos a questão há comissões de trabalho que são do próprio Parlamento, onde são integrados equivalências, de cada um podem ser aproveitadas em determinadas comissões de trabalho a nível da Assembleia da República. Exato, sim. De facto, as comissões de trabalho desempenham um papel muito importante. As comissões de trabalho a nível da Assembleia da República desempenham um papel importante em termos de abertura, de criação de um espaço de discussão mais aprofundada sobre as matérias que são mais tarde discutidas a nível do plenário da Assembleia da República. Sim. No entanto, mesmo depois de se tomar uma decisão, ou pelo menos um posicionamento a nível das comissões de trabalho, ao deputado que não tenha participado das discussões a nível das comissões de trabalho, quando se está em plenário, o seu voto conta na mesma proporção que aquele que se calhar até era presidente de uma comissão que se calhar liderou as discussões sobre aquele assunto em específico. Então, é importante que todos eles tenham essas competências, mas também, quando se vai à área específica, que é para a própria comissão também, entre aspas, desempenhar um papel também de assessoria ao Parlamento no geral sobre áreas temáticas da sua responsabilidade, para que não se cometa erros muito graves para o país. Então, é importante munir esses deputados de capacidades, quer a nível. Estamos a falar de deputados, mas também estamos a falar da Assembleia Provinciais, sim. Que é uma área também de nosso interesse. Temos trabalhado com Assembleias Provinciais no sentido de... Onde é que o desafio tem sido maior? Ao nível das Assembleias Provinciais ou ao nível da Assembleia da República? Maior, bom, ambos têm seus desafios, mas penso que, olhando, por exemplo, para questões de limitações orçamentais, achamos que as Assembleias Provinciais acabam tendo mais desafios, tanto que muitas vezes não conseguem realizar todas as sessões que são planificadas, são previstas por lei. Sim. A questão da fiscalização muitas vezes tem sido um desafio implementar. Nós, como IMD e outros parceiros, temos tentado fazer alguma contribuição que também acaba não sendo suficiente. É preciso continuar a mobilizar esforços para que estes órgãos de representação democrática de facto consigam interagir com os cidadãos, com as comunidades, captem aquilo que são os anseios destes atores ou das comunidades, para que nas suas decisões, o que sai como decisão final, como lei, como política ou qualquer que seja a decisão ou resolução, qualquer coisa que for, mesmo em termos de planos, por aí em diante, reflita de facto aquilo que são os anseios da sociedade. Falando de competências individuais do deputado, há situações que vivenciamos nas anteriores legislaturas de deputados tecnocratas, por exemplo, com conhecimento de determinadas áreas, que pura e simplesmente passam ao lado de uma legislatura. Estão lá, nós conhecemos cá fora as suas valências, o que sabem, os seus conhecimentos, mas numa inteira legislatura não são vistos, por isso mesmo. Passam ao lado dessa legislatura. Sim, penso que é um desafio que nós temos como país, garantir que as pessoas consigam, de facto, mostrar que estão a dar o seu contributo nas diferentes áreas em que estejam a atuar. E neste caso específico, quando se trata de um deputado que tem valências significativas, mas no final do dia não as apresenta, pode ser, por um lado, porque se calhar contribui de forma mais profunda a nível das comissões, que é um lugar um pouco mais fechado, mas do ponto de vista de prestação de contas para o cidadão que votou numa determinada lista, provavelmente porque viu valências de um e outro indivíduo naquela lista, apesar de serem listas fechadas, mas em termos de comunicação social, muitas vezes esses nomes são conhecidos e as valências que esses deputados tenham, ou candidatos a deputados tenham, podem ter contribuído provavelmente para a votação de uma determinada lista. E muitas vezes pode ser que, por um lado, este deputado esteja a contribuir em fóruns mais fechados, onde as discussões são mais profundas, mas também pode ser por questões que têm a ver com disciplina partidária, que muitas vezes acaba... A disciplina partidária mata a essência do Parlamento, na sua ótica. Em algum ponto, sim. É que olhamos para o Parlamento como um local de confrontação de ideias, em que o deputado apresenta os seus argumentos, questiona ao poder político, o legislativo questionando o poder político, um tete-a-tete, mas não vemos isso intramuros. Bom, a disciplina partidária tem seus benefícios, não há sombra de dúvidas, em termos de alguma disciplina também, em termos de garantir que os membros reflitam de facto aquilo que são as expectativas da estrutura partidária, mas começa a ser problema a partir do momento em que
o deputado olha para si como representante do seu partido do que representante do cidadão. Como a Constituição e as leis o afirmam, que o deputado, uma vez eleito, representa todos os cidadãos, não necessariamente os partidos pelos quais foi eleito. Por isso que ele é deputado da Assembleia da República, não deputado do partido A ou B. E achamos que não é um aspecto muito positivo, pelo menos no contexto moçambicano. Há uma disciplina partidária muito forte que acaba muitas vezes limitando a possibilidade de um deputado, por exemplo, mesmo nas questões que acha que pode contribuir mais a favor do cidadão, do que a favor, por exemplo, comparando com o contributo que pode dar em termos de posição do seu partido. Isso é notável, por exemplo, no momento da saudação, quando vai iniciar uma intervenção do deputado, perde uns 5, 10 minutos ainda saudando o líder do partido. Sim, de facto, este é um dos indicadores dessa questão da disciplina partidária, mas também quando se trata de assuntos mais estruturantes, em termos de discussões, em termos de posicionamentos claros, pode ser, por exemplo, uma determinada bancada ou um determinado deputado apresenta uma ideia, mas porque é de um outro partido e do que, eventualmente, o meu, estou mais propenso a recusar essa ideia, não pelo mérito da ideia, mas pela pertença de onde a pessoa vem, ou porque o partido já estruturou uma posição, mesmo que essa posição seja contrária àquilo que são os meus valores, muitas vezes o deputado acaba não conseguindo fazer isso. Mas isso também tem algum elemento histórico. É um pouco generalizado por parte dos partidos políticos, quase todos eles têm tem que exaltar a figura do líder. Tem um nível significativo de disciplina partidária que acaba, de alguma forma, comprometendo a democraticidade e a capacidade do Parlamento apresentar-se como real representante dos cidadãos. E qual vai ser o papel do IMD para corrigir? Exato. E isso tem se refletido também no tipo de legislação que tem sido aprovada. Sobretudo, por exemplo, se formos olhar a legislação eleitoral e a questão da descentralização, algumas das reformas que foram feitas muito recentemente acabam reforçando a disciplina partidária. Primeiro, para o acesso à Assembleia da República por parte dos deputados é por via de listas fechadas. É claro, cada partido define o seu critério de democraticidade interna, através do qual pode se aceder a essas listas, embora tenham alguma liberdade de fazer, cada partido faz da forma como julgar conveniente. Mas se formos olhar algumas das reformas que têm sido feitas muito recentemente no nível da legislação sobre descentralização, que seria um mecanismo, por exemplo, de reforçar a capacidade dos atores locais resolverem os problemas locais. Mas também as revisões têm reforçado a capacidade das lideranças partidárias controlarem mesmo as estruturas locais. Só para dar algum exemplo. Em 2018, quando se fez a revisão da Constituição da República, uma das alterações que se fez é que a eleição do presidente do município deixou de ser direta e passou a ser por listas fechadas, e através da figura do cabeça de lista. E atribuiu poderes também de Assembleia Municipal, de alguma forma, poder retirar um determinado presidente do município sem necessariamente que haja necessidade de votar a uma outra votação. Então, isso, de alguma forma, tem um contributo na componente de, se, por exemplo, eu sou um cabeça de lista de uma determinada cidade, neste modelo de cabeça de lista, tenho mais incentivos, se não até alguma forma de coerção psicológica, no sentido de obedecer mais ao meu chefe, porque no dia que eu não me entender com ele, ele pode decidir, com a influência que tiver dentro do partido, me retirar do partido, da posição que eu estiver a tomar a nível do município. E isso também acabou se transportando este modelo a nível das assembleias provinciais, onde, apesar de ser por votação, é por via se chama de cabeça de lista. E muitas vezes acaba criando a iniciativa dessas lideranças em termos de trazer ideias próprias para a governação. E por isso, muitas vezes, quando estão em campanha eleitoral, em termos de discursos que apresentam um manifesto para todo o país, que não olha para as especificidades de cada lugar, de cada província. Isso acaba. Portanto, não é a favor deste modelo? Bom, a questão não é se estar a favor ou não. O que eu estou a querer dizer é que tem alguns elementos que acabam prejudicando a questão da representatividade, a questão da prestação de contas ao cidadão, porque a partir do momento em que a eleição é direta, o cidadão tem a prerrogativa de dizer, olha, eu que votei em si, tu tens que prestar contas. Posso exigir. Exato. Agora, por exemplo, não se vai a uma segunda volta para substituir
quem eventualmente tenha perdido o seu mandato a nível da província ou do município. Então, significa que o partido, inclusive a nível das Assembleias Provinciais, uma das alterações que fez é que antes era o segundo na lista. Depois fez uma alteração para que o partido do qual vinha o cabeça de lista vencedor tenha a prerrogativa de indicar ao seu critério. Sim. Então, isso significa o quê? O chefe desse partido tem mais elementos, tem mais poder para indicar quem julgar mais adequado, de acordo com os seus interesses, que muitas vezes, por não coincidirem com os interesses reais de quem esse indivíduo deve representar. Na pergunta que me faz em relação ao nosso papel como Instituto para a Democracia Partidária para essa questão, é que, entendendo estes desafios que existem, se é Frelimo, se é Renamo, se é Podemos ou qualquer outro partido, formulam uma posição política que seja uma posição política baseada na evidência, não apenas por uma questão de simples convicção às cegas. Então, o que é que nós fazemos? Nós provemos informação ao deputado para saber primeiro qual é o seu papel, quais são os desafios. Colocamos o deputado, por exemplo, a interagir com académicos através de formações. Colocamos o deputado, por exemplo, a interagir com organizações da sociedade civil que lidam com diferentes áreas de interesse nacional ou local, tratando-se da questão das assembleias provinciais, para interagir, por exemplo, com organizações da sociedade civil que trabalham em áreas temáticas específicas. E isso permite que, mesmo sendo, independente de qual partido seja, pelo menos tenha ferramentas para entender os reais problemas que existem e as implicações que uma determinada decisão que ele venha a ter podem ter, de facto, na sociedade, para que ele, tomando decisão com base na evidência, tenha mais chances de tomar decisão a favor dos cidadãos. E este trabalho é para iniciar já? Sim, Quantas sessões de clínica, vamos assim chamar, pretendem o IMD realizar com o atual Parlamento? Bom, não temos assim em termos numéricos. O ano está a iniciar, o mandato também está a iniciar. Estamos nesta fase mais de planificação. Nós sabemos que, por parte do Parlamento, há uma iniciativa que é de praxe sempre fazer uma indução. Sim. Penso que dentro de poucas semanas o próprio Parlamento vai organizar uma sessão. Exato. Depois também vamos encontrar formas ao longo do mandato de interagir, de intervir. E muitas vezes as nossas formações não são necessariamente de forma fixa, porque o Parlamento tem tido desafios específicos em cada momento. Por exemplo, se vamos olhar agora a questão da uma atenção política eleitoral, sim, pode ser que haja o desafio de rever muito, a breve trecho, a questão da questão da eleição eleitoral. Sim. Então, é uma área de nosso interesse que podemos, dentro das partilhas que é possível estabelecer por parte do IMD, ver as formações que é possível fazer de acordo com especificamente, quais são as áreas de interesse do IMD quando se fala informar os parlamentares e os membros das Assembleias Provinciais? Exato. O nosso foco principal é garantir a democraticidade destes órgãos, mas também temos áreas específicas. Democraticidade seria o que exatamente? Capacidade de esses órgãos representar, desempenharem o seu papel de acordo com aquilo que está previsto na lei. Sim. Ou seja, se nós dizemos que a Assembleia da República, uma das funções que tem é poder representar o cidadão, então queremos criar condições para que este deputado esteja habilitado para, de facto, representar o cidadão. Tem a função, por exemplo, de fiscalizar o governo. Sim. Então temos que criar ferramentas para este deputado, de facto, ter a capacidade de fiscalizar o governo e não apenas fazer visitas de cortesia, de saudação, por exemplo, de entidades governamentais e depois que não resultam em coisas substanciais. Exatamente, sim. Tem a capacidade de legislar, aliás, a capacidade não, a competência de legislar, a responsabilidade de legislar em representação do cidadão. Então, que essa legislação tenha a qualidade que se espera de um parlamento democrático. No entanto, temos áreas específicas, como, por exemplo, a questão da reforma eleitoral. Temos trabalhado muito, não apenas em termos de observação, mas em termos também de capacitação dos próprios deputados para entenderem um pouco mais sobre a legislação eleitoral, possíveis saídas de diferentes engenharias de sistemas eleitorais e por aí em diante. Mas também temos a questão da descentralização, que é um pacote muito do nosso interesse, tendo em conta essa questão de permitir maior participação dos cidadãos a nível local, mas também temos uma atuação muito forte com a área da indústria extrativa,
que temos vindo a trabalhar com a Assembleia da República já há bastante tempo e para os próximos anos também estamos a pensar em entrar em áreas como mudanças climáticas e transição energética, porque também constatamos que há desafios significativos nessas áreas. Vamos continuar. No final das contas, o deputado, o membro da Assembleia Provincial, tem de perceber que ele está ali porque alguém o escolheu e tem de o representar efetivamente. Exatamente, sim. Este é que é o nosso principal foco. As nossas formações, as visitas de troca de experiência que nós promovemos, as sessões de diálogo que nós realizamos com diferentes atores, mesmo para garantir que, de facto, estes atores desempenhem, de facto, de forma efetiva, aquilo que é o seu papel. Muito obrigado, Glécio Massanco, do Instituto para a Democracia Multipartidária, uma organização nacional, não governamental, da sociedade civil, que atua na área do empoderamento dos deputados da Assembleia da República e também dos membros das Assembleias Provinciais. Foi mais um especial de informação. Nós voltamos numa próxima ocasião. Boa noite, bom descanso.